boa tarde, tudo bem? Seguinte, ó. Pessoal, nós vamos falar hoje sobre high ticket. O que que eu quero desenhar com vocês? Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui. Bom, o que que eu quero alinhar com vocês? Hoje nós vamos falar como montar um high ticket do zero na sua contabilidade. Pessoal, hoje é a live número 2 do CHT, que é a live de high ticket. O que que a gente falou na semana passada? Só para a gente poder contextualizar. Na semana passada, pessoal, eu sou aquele cara que fala escrevendo, sabe? Então, eu preciso de alguma coisa aqui. Ah, tá aqui, ó, para falar escrevendo. Então, pessoal, na semana passada, a gente falou a respeito do modelo de negócio da contabilidade no Brasil, e quais são as outras formas de nós construirmos modelos de negócio que sejam escaláveis e principalmente rentáveis, tá bom? Pessoal, o conceito de high ticket é um conceito de vendas de alto valor, tá? Não necessariamente, pessoal, é uma venda cara, tá? De um produto caro, mas é um produto que tem um alto valor para o cliente, tá? Esse conceito ele é novo na contabilidade, é um conceito que eu aplico nas minhas empresas e eu quero começar a evangelizar e conversar com vocês toda semana para que vocês entendam isso e percebam que isso vai mudar o jogo da contabilidade de vocês. Perfeito? Então tá. O que que a gente vai começar falando, pessoal? O problema do modelo atual na contabilidade. O que que a gente percebe? A maioria dos escritórios de contabilidade, ele vende hora e não resultado. O que que significa? Como que você faz uma precificação, por exemplo, quando entra um cliente? Você fala assim, ó, quantas notas fiscais você emite? Quantos funcionários você tem? Quantos sócios você tem? Qual o tamanho da sua operação? Enfim, todos nós fazemos uma média dessas informações e essa média a gente transforma ela em hora homem trabalho, tá? Então a gente percebe o seguinte, quanto tempo esse cliente vai me demandar de esforço para que eu consiga atendê-lo, né? 100% dos escritórios de contabilidade fazem isso. Na verdade, qual que é o modelo que eu entendo? Eu entendo que nós devemos precificar por entrega de resultado, por ROI, e não por hora trabalhada. Então, quando você cobra por hora, o cliente não compra a sua hora, pessoal. Ele compra o que a sua hora resolve, sacou? Então, assim, por exemplo, ó, imagina a seguinte situação. Você vai em um médico, esse médico ele é especializado, ele só faz um determinado procedimento específico daquela particularidade. Pessoal, o valor agregado desse médico ou desse profissional é muito alto, entendeu? O que que eu percebo? A maioria dos nossos colegas contadores, eles são, até pelo modelo de negócio, são generalistas, não tem problema. O que que significa? Atende vários nichos de mercado. Qual que é o meu modelo, pessoal? Eu entendo que nós devemos ter esse modelo generalista hoje trabalhando, e a partir de agora a gente precisa construir um fluxo de modelos específicos e especializados, onde você se especialize em um determinado nicho, uma determinada entrega e consiga escalar isso de uma forma gigante, tá? Então, pessoal, só um ponto importante. A hora, ela é métrica de gestão sua. Ela nunca deve aparecer na proposta do cliente. Por quê? Quando você começa a mostrar hora, o cliente ele vai negociar tempo e não resultado. Então você cria uma própria objeção. Por exemplo, você fala, olha, para trabalhar o processo da sua empresa, nós vamos gastar X reais por hora homem ou X horas no mês. Ele vai falar, não, você vai conseguir fazer menos horas, me dá um desconto na hora. Então, pessoal, a gente nunca monta esse processo relacionado à hora. A gente tem que montar sempre projetos. Inclusive, até é o mesmo modelo de negócio que uma Deloitte, que uma Price, que uma Ernst Young trabalha. Ela faz o modelo pelo projeto vinculado ao ROI, tá bom? Então, a hora custo é interno seu. Quando você coloca isso na nota fiscal, você transforma o seu conhecimento em commodity. Guarda isso, pessoal. Quando você fala a sua hora e o tempo que você vai gastar, você transfere esse conhecimento para o seu cliente sob a percepção de commodity, porque ele precifica isso. Ele fala assim, ó, eu sei quanto que custa um trabalho de contabilidade no mercado. E aí ele começa a vincular isso do que ele já ouviu falar e ele começa a te nivelar para baixo. Tá bom? Nunca o processo de aquisição de valor vai ser para cima. Ele sempre vai cortar esse valor para baixo. Tá bom? Outro detalhe importante aqui é o seguinte, ó. É, Dentro do modelo atual, quanto mais clientes você tem, vocês sabem que nós temos mais trabalho. E mais trabalho não significa mais lucro.
Então, pessoal, a gente tem que dimensionar o tamanho da nossa carteira para que a gente consiga trabalhar com, não é o mínimo possível, é o menor esforço possível com o maior resultado. E a reforma tributária, pessoal, ela criou essa janela que antes não existia. Por quê? Pessoal, olha só. Se nós estamos aqui, a gente estuda a reforma tributária todo santo dia, está acompanhando o projeto no comitê gestor, a gente sabe que é muito desafiador. Imagina o empresário. O empresário, ele não sabe resolver isso. Ele não sabe o que vai mudar. Ele não sabe os impactos da reforma tributária. Inclusive, pessoal, coloque no chat para mim. Vocês viram uma matéria que saiu semana passada sobre um estudo que a OME apareceu no CRC de Minas Gerais, que ele falou sobre 61% dos escritórios de contabilidade não fizeram análise dos impactos da reforma tributária. E 82% desses escritórios sabem que o impacto vai ser gigante. O que significa, pessoal? O próprio CRC de Minas Gerais, ele colocou de forma clara: façam análise dos impactos da reforma tributária para todos os clientes. Então, quando vocês ligam e falam assim, ô cliente, vamos fazer um diagnóstico da reforma tributária com a equipe do Dr. Mário ou de forma individual, e o cliente falar assim, eu não quero fazer, ou eu acho que você que é o contador que tem que fazer para mim, pessoal, isso vai impactar os clientes brutalmente. E outro detalhe, às vezes o contador fala assim, doutor, mas eu estou enrolado com o imposto de renda. Pessoal, o imposto de renda vai terminar em maio. Nós temos a entrada das empresas do Simples Nacional em setembro, pronto. Então você tem maio, junho, julho e agosto, 3 meses para fazer o planejamento tributário de todos os seus clientes do Simples Nacional. É impossível se fazer isso, pessoal. Nós temos 7 milhões e 200 mil empresas do Simples Nacional no país. Todas. Estou falando Simples Nacional puro, sem ser MEI. Todas terão que fazer análise do impacto da reforma tributária. Então, se a gente sabe que isso é desafiador para nós, que somos profissionais tributaristas da área, imagina para o cliente. Então o cliente ele não sabe o que vai perder. E ele não sabe como ele vai resolver esse problema. Quem vai ajudar os clientes na reforma tributária, pessoal, somos nós, contadores, que estamos ali na frente de batalha o dia inteiro. E se a gente sabe que isso é importante, isso tem que ser valorizado. Não tem nada a ver um processo de planejamento tributário com uma assessoria contábil mensal. São mundos apartados, já falei isso para vocês. É outro mundo. Ah, doutor, mas eu tenho dificuldade de compartilhar isso aí com o cliente. Pessoal, nós temos que construir isso. Aos poucos, de forma educada, com bastante tato, mas a gente precisa quebrar isso, essa objeção. Tá bom? Outro detalhe muito importante, olha só. Qual que é o conceito de uma contabilidade high ticket, pessoal? Então vamos lá. O que é o CHT? CHT é um conceito de contabilidade high ticket, que nós vamos implementar juntos de forma inicial, gradativa, para vocês entenderem e ver o tamanho da oportunidade. Eu fiz uma simulação aqui para trazer para vocês verem o tamanho, tá? Então, o que acontece? A gente tem um termo que chama Economic Value to Customer. Pessoal, esse termo é um termo americano que ele fala quanto o cliente economiza ou ganha com a sua consultoria ou projeto. Pessoal, isso daqui, traduzindo em número, em um termo mais fácil, é o ROI. Ou seja, eu vou dar um exemplo para vocês. Ó. Eu vou lá, coloco 100 mil reais de ads, beleza? Contrato Instagram, Google, põe 100 mil. Qual que é o ROI que ele me retorna? Ele tem que me retornar, sei lá, ROI 3, ROI 4, 300, 400 mil. Isso é, pessoal, ou seja, quando o cliente compra de vocês uma consultoria, quando compra um planejamento tributário, qual é o ROI dele? Precisa estar claro para ele. Então, vamos dar um exemplo aqui. Ó. Todo projeto nosso, na nossa metodologia de CHT, ele é de 4 a 10 vezes o valor padrão do serviço que o escritório de contabilidade cobra. Então, significa assim, ó, se vocês cobram R$ 1.000 de contabilidade, se vocês implementarem esse conceito que a gente está falando de CHT, vocês vão cobrar de 4 a 10 mil reais em média projeto. Então, o CHT ele vai mirar ali de 10 mil a 40K por projeto, que é mais ou menos o valor que a gente nivela de empresas de médio e pequeno porte. Ah, doutor, tem um projeto maior? Tem. Se a gente for atender, por exemplo, a gente está atendendo um pessoal que é uma indústria de azulejos. O projeto deles ficar em R$ 285 mil. Então, pessoal, parece que são números muito descolados da realidade, mas é toda a maneira como você entrega isso. E, obviamente, tem que ter valor para o cliente. O cliente tem que perceber isso, ele tem que verificar qual que é o custo que eu tenho se eu não contratar a consultoria do Dr. Mário, o que eu perco com isso? Ele tem que saber isso.
E aí, pessoal, a gente percebe o seguinte: por que o empresário vai pagar mais caro? Né? Todo mundo vai perguntar. Porque o empresário, ele não está comprando contabilidade, ele está comprando, nesse modelo, segurança e resultado, tá? Então, hoje você cobra pelo que você faz. Com o modelo CHT, que é o modelo de contabilidade high ticket, você cobra para evitar que o cliente perca alguma coisa ou algum eventualmente que ele consiga ganhar, entendeu? Então, pensa comigo, pessoal, o empresário que fatura 2 milhões por ano, por exemplo, 200 mil, né, 180 mil por mês, se ele não entender que o CBS e o IBS, se ele não souber tomar crédito, se ele analisar todos os fornecedores dele para saber se vai tomar crédito, se ele for meio de cadeia, para quem ele vai vender, se ele não fizer um planejamento tributário, for do Simples Nacional, ele não vai gerar crédito, se ele não recolher o DAS fora do o CBS e IBS por fora do DAS, ele vai ter um impacto, pessoal, por exemplo, de 200 mil reais. Então, se você cobrar 20 mil reais, 40 mil reais, é o melhor negócio da vida dele. Vocês estão entendendo, pessoal? Pensa comigo, ó. Eu estou te dando, você está me dando um cheque de 20 mil, eu estou te dando um cheque de 200. Aí você fala assim, ah, doutor, mas é, o cliente, ele não entende isso. Sim, ele não entende isso, por isso que a gente existe. A gente tem que evangelizar ele e mostrar que funciona. Mostrar que é assim mesmo. Se vocês pesquisarem, pessoal, qualquer entra na internet e coloca assim, ó, impactos da reforma tributária. Pessoal, são gigantescos. Faça uma conta, ó, se a gente tem um IVA, vamos fazer uma conta básica. Você pega lá uma empresa do lucro presumido, mais ou menos a alíquota deles, geral, tá, pessoal? Mas, macro, vai ser de 8 a 12%, beleza? Média, tá? Se a gente imaginar que nós temos um IVA, isso para lucro presumido, lucro real, médio. Se você imaginar que você tem um IVA na casa de 28, ele vai tomar pau ali no mínimo de 10%. Aí você vai virar para mim e falar assim: ah, doutor, ele vai tomar crédito. Sim, ele vai tomar crédito aonde? No futuro. Mas o desembolso e o fluxo de caixa dele é hoje. É hoje. Vocês entendem isso, pessoal? Então, assim, não é simplesmente, ah, ele não vai pagar o tributo, ou o tributo dele, a carga dele vai subir. Não, é o impacto inteiro na cadeia. Ele vai ter que ter dinheiro para vender. Como que ele vai fazer com o split payment? Que vai começar agora. Vocês viram a portaria que saiu? Que a partir de agora você vai começar com boleto, Pix, TED e DOC. E na segunda rodada, a partir, acho, do meio do ano que vem, vai começar cartão de crédito e os outros cartões. Então, pessoal, logo em janeiro, uma empresa de B2B que for emitir um boleto já vai ter segregação automática ali do pagamento na origem. Seu cliente vai precisar de quê, pessoal? Fluxo de caixa. Então, hoje, hoje ele vende, aí ele paga esse tributo no final do mês. Você concorda comigo que ele trabalha alavancado pelo tributo? Não vai acontecer mais isso. Ou seja, ele vai, antes de vender, ele vai pagar. Aí imagina só, ele foi e fez uma venda em 10 pagamentos no cartão de crédito, certo? Ele vai recolher esse tributo antecipadamente. Então, eu tenho que controlar muito bem a entrada dele de crédito para ele ter esse impacto do fluxo de caixa dele de forma reduzida, né? Porque senão isso vai desembolsar numa necessidade de caixa muito grande. Percebam, pessoal, esse papo que a gente tem que ter com os nossos clientes. Ô, meu amigo, eu estou estudando reforma tributária e eu analisei algumas coisas do seu segmento, eu queria bater um papo com você. Vamos tomar um café? E aí você conversa com ele, você vai mostrando isso. Porque aí você vai pegando uma forma de conversar, você vai sentindo segurança. Aí você vai falar assim, olha, detalhe, eu contratei uma consultoria especializada na reforma tributária para te ajudar a implementar isso da melhor forma possível. Por quê? Porque a reforma tributária não é só uma reforma contábil, a gente não está falando de lançamento, balancete, nós estamos falando de uma mudança tributária e financeira. Então, eu contratei uma consultoria, eles são especializados nisso, eles têm cliente num projeto piloto, e eu preciso te mostrar para você entender esses impactos e a gente desenhar o melhor cenário possível. Ah, doutor, mas será que o cliente vai ficar inseguro comigo porque eu vou levar um parceiro que é advogado na conversa? Pessoal, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês vão fazer uma cirurgia, beleza? Beleza. Quem que é mais importante, o anestesista ou o cirurgião? Não tem dessa. Os dois têm importância real, cada um dentro do seu momento, cada um dentro das suas atividades. Você tem um campo de futebol, quem é mais importante, o atacante ou o pessoal da defesa? Não existe isso. E esse modelo, assim, ó, eu já falei isso em outras áreas, eu vou repetir. A contabilidade sempre foi um modelo de negócio solitário. Tanto é que, pessoal, 95% do escritório contábil no país são escritórios de pequeno porte, que tem 4, 5 funcionários. 90%. 85%, desculpa. Então, pensa comigo.
A maioria é tudo escritórios pequenininhos. Com a reforma tributária, vocês estão vendo, ó, olha só, vocês estão vendo, contabilizei comprando empresas. Vocês estão vendo, para quem vende contabilidade consultiva, se você entrar lá, contabilizei contabilidade consultiva, ela oferece contabilidade consultiva. Por quanto? R$ 328. Vocês estão percebendo que a contabilidade no país está tendo um movimento completamente diferente. Você está percebendo que está existindo uma fusão de empresas contábeis. Porque uma empresa contábil pequenininha, vincula a outra empresa, ela se torna o quê? Mais forte. Porque você vai ter tecnologia, você vai ter conhecimento, você vai ter know-how, expertise. O modelo de negócio agora da contabilidade para a reforma tributária, pessoal, se chama aliança. Não queiram navegar nesse mundo sozinho, porque é desafiador. Ah, doutor, eu posso? Pode, pessoal. Mas vocês têm a vida de vocês o dia inteiro. Para que eu fazer isso? Por exemplo, no modelo jurídico, cara, quantas vezes a gente vai fazer reunião em projetos, você leva um contador especializado na área. Eu não faço trabalhista. Doutor, você faz trabalhista? Não, eu vou te indicar um amigo meu, conversa com ele. Tudo bem. Ah, ele vai tirar o seu cliente? Não vai. A OAB proíbe. Entendeu? Então, para a gente é muito tranquilo isso, porque a gente já vem desse mercado. Então, pessoal, a gente precisa entender que se você quiser crescer de um tamanho que seja escalável, vendendo produtos, você vai ter que se relacionar com outras pessoas. Você vai ter que mudar o seu nível de convivência dos contadores, são seus amigos. Você vai ter que se relacionar com pessoas que chegaram lá para que elas possam te orientar como você vai construir o seu modelo de negócio. Porque você vai perceber que nós somos a média de quem a gente convive. Então, se você quiser sair para outro nível, infelizmente você vai ter que romper com algumas barreiras e crescer de outra forma. Entendeu? Então, pessoal, na contabilidade high ticket é justamente isso, ou seja, você pensar em modelos que sejam escaláveis e que tragam retorno sobre o que você está entregando para o cliente. Percebe? Fundamentação do preço, pessoal. O preço certo não é o que cobra seu tempo pelo mais lucro, é o que representa o valor da decisão. O que significa isso, pessoal? O preço que você cobra hoje da contabilidade, ele é muito baixo pelo valor que a contabilidade tem. Ou seja, o trabalho que nós contadores fazemos é um trabalho top. Só que dentro do modelo atual, até pelo histórico de vida, pelo histórico do processo, porque sempre foi assim, você não consegue mudar. Então, assim, pessoal, como você vai mudar aquele cliente que você sempre cobrou dele, sei lá, R$ 500 por mês? E agora você vai oferecer um projeto de 50 mil. Você tem que oferecer de outra forma. Você tem que justificar isso de outro conceito. E detalhe, quando eu estou falando de oferecer um projeto de 50 mil, eu estou falando de oferecer um projeto real, tá, gente? Que gere ROI. Não é você pegar a sua tabela de preço e serviços contábeis, meter lá R$ 50 mil, R$ 70 mil, que não vai vender. Nós estamos falando de um projeto que modifica a estrutura da empresa. Que ele vai pagar R$ 50 mil para vocês e ele vai economizar 200. Perfeito? Então, o preço, ele sempre é baseado no valor real, no valor percebido, no valor entregue. Não custo mais margem. O cliente, ele tem que pagar pelo resultado, e não é assim, ó, o meu custo é 10, eu vou colocar minha margem de lucro aqui e vou vender por 20. Não. A gente tem o conceito de Pareto, sabe, pessoal? Pareto? Então, 20% dos seus clientes podem gerar até 80% dos seus resultados. Você pode ter certeza que na sua carteira de clientes, eu aposto com vocês que tem uns 20% que com certeza pagaria de 4 a 10 vezes mais do que eles pagam hoje se fosse desenhado um produto high ticket bem feito. Com certeza. Com certeza. Por quê, pessoal? É óbvio que também tem cliente que não vai querer pagar nada. Tudo bem. Mas você não pode, não é excludente, entendeu? Ah, porque eu tenho 10 clientes, três falaram que não três não querem, a minha carteira inteira não vai querer. Não. Se um da sua carteira quiser fazer o trabalho, você vendeu mais do que a mensalidade de 10 ou 20 clientes que você tem na sua carteira. E o que acontece? Você vai poder focar mais nele, você vai poder se dedicar mais em detalhe. Pessoal, acredita em mim, o cliente que paga barato geralmente é um cliente que tem uma necessidade de atenção surreal. Surreal. É aquele cara que te demanda gigantescamente. Ou seja, pessoal, ó, escuta o que eu tô falando para vocês. Hoje, na carteira de vocês, sem conhecer a carteira de vocês, pelo que a gente tem de histórico, a gente atende vários alunos todos os dias, fazemos 10 reuniões de Tech Six o dia inteiro, a gente sabe que pelo menos 20% da carteira de vocês pagaria de 4 a 10 vezes o valor de projeto. Na casa de, obviamente, o tamanho do faturamento,
de 4 a 10 vezes esse valor. 40 mil, 50 mil, 30 mil. Tá? E é isso que a gente vai começar ao longo dessas semanas, conversar a respeito disso. Pessoal, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Me ajuda a responder. Coloca no chat aqui. Quem paga mais é quem tem mais dinheiro? Sim ou não? Responde aí o que vocês acham. Me ajuda aí, pessoal. Eu vou tomar uma água aqui enquanto isso. Geralmente, quem paga mais é quem tem mais dinheiro? Sim ou não, pessoal? Olha só. Geralmente, boa tarde, né? Maria, nem sempre. Maria falou nem sempre. Alguém quer falar mais alguma coisa a respeito disso? Vou fazer uma pergunta, ó. Quem paga mais é quem tem dinheiro, sim ou não? Não, pessoal. Maria, você está certa. Quem paga mais não é somente quem tem dinheiro. Quem paga mais é quem precisa de mais atenção. Quem paga mais dinheiro é quem precisa de mais atenção e não consegue fazer sozinho. O que significa isso, pessoal? Vamos lá. Se eu vou lá e compro um curso na internet, self-made man, eu vou lá, faço o meu processo, eu entendo, eu me viro e faço isso acontecer, beleza? Beleza. Quando vocês entram no método contador livre, no MCL, e agora caminhando para o CHT, a gente tem um conceito chamado Done with You. O que significa? A gente faz junto com vocês. Então, esse processo de fazer junto com vocês, ele traz essa proximidade. Obviamente, se a gente faz junto, o valor agregado que a gente entrega para o cliente é mais caro. Porque eu paro um tributarista, um advogado, um contador, um economista, um pessoal de TI, um gestor de projeto, um pessoal de classificação fiscal tributária, ou seja, para um único cliente que entra, eu preciso de ter 8 profissionais especializados em cada etapa e cada fase da implementação. Percebe? Por isso que é mais caro. Só que a segurança que o cliente tem é gigantesca, porque ele sabe que ele vai estar operando dentro da lei. Vai ter cliente que não vai dar bola para isso? Vai. E, infelizmente, teremos as consequências disso. A carga tributária dele vai subir, ele não vai ter fluxo de caixa e whatever, que vocês sabem todos os desafios. Então, a gente só precisa tomar cuidado, pessoal. Ó, eu vou tirar um negócio da cabeça de vocês. Tem uma crença limitante que, assim, ó, a gente baseia o dinheiro do outro no que é dinheiro pra gente. Não faço não, pessoal. Dinheiro, assim, ó, quanto você vai cobrar do cara? O quanto gerar de ROI? Ah, mas eu acho caro. Às vezes vocês acham caro, mas o cliente não. A gente não sabe qual que é o poder aquisitivo do outro cara. Ah, mas eu tô vendo aqui, doutor Marco, que ele paga pouco, tudo bem, mas você vai explicar o problema para ele. E aí você vai construir essa narrativa e mostrar pela importância. E detalhe, tudo que a gente está falando aqui é verdade, é pauta de lei. Se o próprio CRC de Minas Gerais falou, façam análise do diagnóstico dos impactos da reforma tributária em todos os clientes. O que vocês estão falando na base de vocês que está errado? Vocês estudam a Lei 214, estudam a Lei 2.227 de 26? Percebe que isso acontece de forma obrigatória? O cliente não tem opção. Só que a gente não pode bater top-down, mas a gente tem que mostrar o caminho. Perfeito? Outro ponto, pessoal, muito importante. Perfil do cliente high ticket. Vamos lá. Pessoal, desculpe, não, tá errado aqui, ó. Desculpa. Vamos lá. Dinheiro, pessoal. Vocês acham que dinheiro é uma desculpa ou dinheiro é uma objeção? Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Ó, quando eu falo para você assim, ô Gisele, você pode comprar, sei lá, um CHT de 50 mil? Você fala assim, doutor, não tem dinheiro. Vou falar assim, tá bom. Aí eu vou falar para você assim, Gisele, é o seguinte, infelizmente, tal pessoa foi internada, algum parente, uma pessoa, tal, e você vai ter que desembolsar 50 mil reais para fazer uma cirurgia dele. O que você vai falar? Eu vou dar um jeito de resolver esse problema. Significa que dinheiro não é uma desculpa, dinheiro é uma objeção. Ou seja, se eu te ofereço um produto de 50 mil e você não comprou, é que potencialmente você não sabe que esse produto vai te ajudar ou você não conseguiu definir na sua cabeça como você vai ter resultado com o que você está investindo. Significa que dinheiro é uma objeção. Porque você vai dar um jeito de resolver isso. Quantas vezes nas vidas de vocês tiveram algum desafio financeiro? Todos nós, né?
Todos nós. Quando casa, a gente não tem dinheiro para fazer absolutamente nada. Eu, quando casei, não tinha um móvel na minha casa. Aí eu tive que comprar em 200 parcelas lá, fiquei pagando 30 anos aqueles móveis lá. Eu tive que dar um jeito, pessoal. Casei, tive que resolver o problema. Então, pessoal, se é uma objeção ao dinheiro, ela pode ser o quê? Quebrada. O que que significa? Dinheiro não é uma desculpa, é uma objeção. Logo, se ela é uma objeção, eu posso usar argumentos que eu convença a pessoa que ele pode conseguir alguma coisa sobre aquilo, de forma positiva, tá? Então, quando o seu cliente entende o tamanho do desafio, o problema que ele terá com a reforma tributária, você pode ter certeza que ele vai dar um jeito. E detalhe, eu nem vou falar sobre o aspecto jurídico aqui, que todos nós temos responsabilidade subjetiva com os nossos clientes. Que eu não sei se todos analisaram na lei complementar quais são as penalidades das infrações referentes à reforma tributária. Pessoal, é gigante. Vou dar um exemplo para vocês. Sabe quando você salta de nota? Nota um, 2, 3, você salta de um para 3? Aquele salto ali? É R$ 280 esse número que você saltou. E detalhe, a sonegação tende a diminuir, porque tudo vai estar amarrado. Nós, contadores, não vamos mais fazer apuração. A apuração acabou, né, pessoal? Ah, o que significa isso? Eu vou aqui dar o jeito de faturamento do cliente. Esquece isso. Quem vai fazer apuração é o CBS e IBS, o comitê gestor. A gente só vai analisar. Então, a gente não vai ter mais essa possibilidade de ajustar as contas do cliente. E vai ter tudo feito de forma automática. E aí, qual que vai ser o valor do contador nisso? Porque hoje o cliente vira para você e fala, ó, declara R$ 100.000 por mês, você declara. A partir de agora, não. Isso a gente está falando sobre a reforma da renda. Eu nem vou falar sobre o consumo. Eu nem vou falar da reforma da renda. Prolabore, rendimentos. Eu não vou falar sobre isso, porque senão essa live vai demorar 10 horas. Porque se a gente sai da reforma da renda e vai para a reforma do consumo e vai para a reforma da renda, a gente percebe que o impacto vai ser o dobro. Distribuição acima de R$ 50.000. Entendeu, pessoal? É bem desafiador isso. Então, o cliente de vocês, ele tem que saber dessa verdade. Não é que a gente vai criar uma situação desconfortável para ele, mas a gente precisa explicar para ele a verdade. Até porque ele não fala assim, ó, doutor, você não me falou nada. Ele pode ter a opção de não querer, mas você vai pontuar com ele. Entendeu, pessoal? E aí um detalhe importante. Todo projeto de CHT, que é contabilidade high ticket, anota aí, ele sempre gera ROI positivo. Nunca é negativo. Ou seja, com o próprio dinheiro da economia e tributária, ele paga o projeto e ainda sobra para ele. Esse é o conceito de economia tributária. Pessoal, tributário é a melhor área do planeta para as empresas. É top, top. Porque o cara, primeiro, ele não tem como ele não conviver, ele não tem como não, a partir de agora, né? Ele não vai ter como não estar envolvido, ele vai ter que ter uma equipe ali dentro para poder trabalhar. Se ele não tiver, ele vai ter que ter pela contabilidade. A contabilidade sabe dos desafios. Então, o momento é totalmente propício para vocês poderem escalar. Pessoal, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Ó, vamos lá. A gente tem um conceito aqui dentro chamado Growth Acceleration Plan, que é um gap. Me responde uma coisa aqui, ó. Se vocês fossem construir um HT, um CHT na contabilidade de vocês, coloque no chat para mim quanto vocês cobrariam. Fala assim, ah, doutor, eu cobraria. Se eu fosse contratar uma consultoria, eu acho que a minha consultoria valeria, sei lá, 10 mil, 20 mil, 50 mil. Coloca aí, pessoal. Quanto que vocês acham que valeria uma consultoria de vocês? Um projeto, fazendo favor. Ô, pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Escrevam aí. Quanto que vocês acham que valeria? Senão eu vou precificar o trabalho de vocês. Então vamos lá, ó. Vamos imaginar que vocês tenham 10 clientes e que a média de um CHT seja em torno de R$ 20.000. Beleza? Beleza. Então, se você tiver uma carteira ali de 10 clientes, um cliente por mês que você feche, só desse primeiro ciclo você consegue fechar R$ 20.000 por cliente em 10, 12 meses. Se for 10 meses, a gente colocou o ciclo, R$ 200.000. Só desse projeto. Esse projeto não tem nada a ver com o que vocês cobram de contabilidade. É só o primeiro ciclo. Geralmente, a taxa de renovação disso gira em torno de 60% a 80%, porque ele vai contratar novas
soluções de vocês. Então, o que significa? A gente vai empilhando produto sobre produto. Isso vira uma bola de neve financeira. Isso ajuda muito no dia a dia. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, ó, de escala. Olha aqui, ó. Um total de projeto. Se você fizer um por mês em um ano, uma taxa de 70% de renovação, no primeiro ano você tem R$ 240 mil de faturamento, só de um cliente por mês. Para vocês terem uma noção, aqui dentro a gente faz 6 clientes por dia. Estou falando um por mês. Tá bom? Pessoal, no segundo ano vocês vão ter mais 10 clientes, né? Mais 24 novos clientes, só que vocês vão ter renovação do primeiro. Então, no segundo ano, vocês terão, escalando, né? 640 mil. Então, seria no primeiro ano 240, no segundo 640 mil. Se vocês forem fazendo essa taxa de um por mês, dobrando, dois, três, e fazendo essa taxa de renovação, no final do sétimo ano, vocês teriam 3.800.000. Aí, pessoal, tem alguém falando aí? Obrigado. Então, pessoal, no sétimo ano vocês teriam 3.800.000 só desse tipo de produto CHT. E eu pergunto para vocês, quanto tempo vocês demoram para faturar 3.800.000 em um produto que tem uma taxa de conversão de um por mês, dois por mês? Percebe que a escala é gigantesca? Vou trazer isso aqui em detalhamento, ó. Por que você vai conseguir, no final do sétimo ano, de 7 anos, ter 13 milhões acumulados? Aqui a gente fez anualmente. Vou mostrar para vocês agora o cenário total. No primeiro ano, vocês têm 12 porque vendem um por mês, tá? 240 mil. No segundo ano, vocês vendem dois por mês. Então, vocês venderam, só que vocês renovaram 8. Total 32, 640 mil. E aí vocês vão fazendo isso seguido ano a ano. No final do sétimo ano, vocês vão estar vendendo 7, renovado 110, total 194, 3 milhões 880, só que vocês vão acumulado no período de 7 anos, 13 milhões de reais. Pessoal, isso aqui é um número real que a gente simula e projeta nas nossas consultorias que a gente vai montando passo a passo, tá? Então, percebam que esse número, e detalhe, você vai usar energia. Você vai usar, pessoal, a reforma tributária para construir um produto CHT, um produto high ticket, e você vai gastar energia para vender esse CHT para a sua própria carteira de clientes. Entendeu? Aqui, pessoal, nós estamos falando de carteira de clientes. Eu não estou fazendo processo de uma aquisição de novos clientes. Não é um funil de vendas novos. São apenas os clientes que você já trabalha hoje no seu dia a dia. Perfeito? Pessoal, é o seguinte, ó, antes de eu abrir para as perguntas, eu quero fazer um pedido rápido para vocês. A gente está desenhando a grade das lives semanais, tá? Então, para a gente entender o cenário de cada um de vocês e para que eu possa trazer conteúdos cada vez mais específicos. Vai ficar um link fixado aqui no chat com perguntas objetivas. Qual o tamanho da sua empresa, o tamanho da sua carteira? Então, preenche fazendo favor para a gente poder direcionar conteúdos que sejam relevantes dentro da operação de vocês e que agreguem no nosso dia a dia. Pessoal, é super pequenininho, 2 minutos vocês preenchem tudo, tá bom? Peço por gentileza para a gente conseguir evoluir semanalmente. Pessoal, vou abrir a pergunta de vocês. Só um minuto. Vamos lá. Senhora Gisele, boa tarde. Quer fazer alguma pergunta? Boa tarde. Não, hoje eu não tenho, não. Tudo certo? Família bem? Todo mundo bem? Graças a Deus, todos ótimos. Então tá bom. Obrigado. Del, tudo bom, meu querido? Quer me perguntar alguma coisa? Nicole, boa tarde, tudo bom? Quer me perguntar alguma coisa? Pessoal, eu vou responder as perguntas do chat, tá? Tô tranquilo. Boa tarde, Tudo bom? tudo jóia. De novo, eu usando o notebook da minha filha, a Cleonice, tá? Não, tá tudo certo, sem problema nenhum. Por enquanto, não tem nenhuma pergunta, não, tá? Tá tudo tranquilo, tá? Então tá bom. Tudo bem Obrigado, sucesso. esclarecido. Obrigado, querido. Obrigada a ele. Dona Duda, quer fazer alguma pergunta? User, quer me fazer alguma pergunta, querido ou querida? Maria Zampier, boa tarde, tudo bem? Quer me fazer alguma pergunta?
pessoal tá tímido hoje, hein? Fala, Lúcio, boa tarde, tudo bom? Quer me fazer alguma pergunta, querido? Maria, quer falar alguma coisa? Maria do Socorro, boa Tudo tarde, tudo tranquilo no bom? momento. Oi, Lúcio, desculpa, não ouvi. Boa tarde a todos. Não, no momento tá tranquilo. Estou só acompanhando. Obrigado, querido, sucesso. Amém, obrigado. Maria do Socorro, quer fazer alguma pergunta? Enquanto isso, eu vou ler no chat aqui, pessoal, só um minutinho. Arriscaria 10 mil. Ah, beleza, Maria. Ô, Maria, na hora da pergunta, né, do seu high ticket, eu não ouvi aqui, passou batido para mim. Seria uma tabela para cada cliente, particularidade de clientes, iniciaria em 15 mil. Pessoal, não apareceram as perguntas que vocês me fizeram aqui no chat, só apareceu agora. Eu vou responder. Ô Maria, esses 10 mil que você colocou é para a gente montar. Então, ó, se você faz uma consultoria de 10 mil, que é uma consultoria super baixa, sim, né? Para começar, eu entendo, mas se você se projetar naqueles números que eu te passei, que é de 20 mil, você viu o tamanho do impacto, o tanto que isso é positivo? E detalhe, pessoal, vocês não vão parar de trabalhar com contabilidade, pelo contrário, vocês vão empilhar um novo produto em cima do que vocês já têm. É um modelo novo de contabilidade no Brasil, por isso que chama contabilidade high ticket, tá? Seria uma tabela para cada particularidade de cliente? Sim, Gisele, é isso mesmo. Cada cliente vai ter uma tabela específica, uma particularidade específica. Mas não é por tabela por cliente, é por projeto, tá bom? Como funciona esses clientes? Como colocar high ticket em funcionamento? Maria, é o seguinte, eu vou passar para vocês aqui todo o processo de acompanhamento de high ticket, tá? Como que a gente vai montar e tudo mais. E aí, eu vou liberar algumas turmas, algumas pessoas para a gente poder fazer uma formação de high ticket em contadores, tá? Então, eu vou trazendo isso para poder sentir de vocês como que está o dia a dia, qual é a percepção, e eu quero que vocês implementem esse high ticket do mesmo modelo que eu faço nas minhas empresas, para vocês terem escala, tá bom? É a melhor oportunidade para ganhar dinheiro. Pessoal, não conheço outra coisa, tá? É outro modelo de negócio. É muito, muito top. Eu faço isso o dia inteiro, pessoal. Então, assim, eu monto high ticket nos nossos projetos, né? Consideravelmente, diariamente, e isso traz um retorno financeiro muito, muito, muito. Com certeza. User, tá tranquilo. Beleza, pessoal. Bom, eu quero agradecer demais a presença de todos vocês. Na quarta-feira que vem nós temos uma live. Respondam fazendo favor a opinião de vocês, porque é essencial e para que a gente consiga trazer cada vez conteúdos que façam sentido no nosso dia a dia, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Que Deus abençoe a família de todos vocês. Até a próxima semana. Um abraço.